Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que você nos dá de poder adentrar em sua casa. A você que neste momento está nos acompanhando através das redes sociais, aproveite este momento para compartilhar este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã para aprendermos a palavra de Deus. Hoje teremos uma lição maravilhosa, vai trabalhar sobre a doutrina bíblica da cura divina e você não pode perder a oportunidade de crescer em Cristo Jesus. Queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que todos os domingos estão conosco, bem ligadinhos aqui, assistindo aqui, nos acompanhando na escola bíblica dominical, adorando ao Senhor. Também os pastores jubilados também que têm estado conosco, têm sinalizado que têm todos os domingos pela manhã, quando podem, estão também ligadinhos aqui na escola bíblica dominical. Deus continue abençoando os nossos irmãos e recebam aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha aqui, abraço maravilhoso. Eita, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a sua bênção sobre a nossa escola nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui nesta manhã para juntos aprendermos a tua palavra. Queremos te render graças pela vida de cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que o teu Santo Espírito nesta manhã venha falar conosco, venha, Senhor, administrar as tuas verdades à nossa alma e vem nos fortalecer, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Continua estendendo as tuas mãos sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor. Abençoa, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de cantar, de louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos convidar nesse momento o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais. E se você não tiver uma harpa cristã aí em sua casa, que é o nosso inário oficial de nossa igreja, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você possa nos acompanhar e juntos, como um grande e lindo coral, louvarmos o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bênção, que alegria, que privilégio estarmos reunidos para louvar o santo nome do Senhor Jesus, também aprender a sua bendita palavra. Queremos agradecer a oportunidade e ao escalado desta manhã e também ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Os hinos são os sugeridos na nossa lição da escola dominical. O primeiro deles é o de número 7, Cristo cura sim. Glória a Deus. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim.
leite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus eterna, glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel, Ele não mudou, Ele faz proezas, porque Ele é Deus. Hino de número 293. Vamos relembrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Jesus no Calvário por mim sofreu a morte da maldição. Minha alma ganhou com o sangue seu o preço da redenção. Do alto da cruz, Jesus exclamou: consumado está. E o Espírito rendeu, o sangue verteu e me expiou, unindo-me ao povo seu. Na cruz do Calvário a cédula foi cravada que ele riscou. O véu se rasgou, a porta se abriu, aberta para Deus ficou. Sobre a cruz eu morri, com Cristo Jesus, o meu ego falaz sobre o lenho levou. A noite fugiu e raiou a luz. Por Cristo eu salvo estou. Na cruz do Calvário ao mundo morri, aqui um estranho fiquei. Não vivo mais eu, com Cristo me uni, que vida excelsa achei. O Cordeiro de Deus minha alma nevou, o sangue pascual a culpa tirou. O destruidor minha alma passou, em Cristo liberto estou. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 6, que tem como título A Promessa de Cura Divina. O texto
áureo está em Isaías 53:4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática nos diz que Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título a promessa bíblica da cura divina. O segundo tópico, origem e consequências da doença no mundo. E o terceiro tópico, Jesus Cristo cura sim. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 53, versículos do 1 ao 5, Mateus, capítulo 8, versículos 14 ao 17, e Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vamos fazer uma leitura bíblica aqui e vamos colocar nesse momento o texto em tela, a fim que você possa nos acompanhar nesta leitura. Isaías capítulo 53, versículo 1 nos diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e os curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor agradecendo pela leitura da sua palavra e pedindo que o Senhor use o seu filho que irá ministrar a lição nesta manhã. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura de tua palavra, Senhor, e queremos te pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Ajude-o, o ilumina pelo teu Santo Espírito e fala conosco nesta manhã. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor com os cânticos, com os nossos dízimos e ofertas. Cânticos congregacionais já fizemos no início e vamos fazer daqui a pouco novamente, mas neste momento vamos louvar ao Senhor com os dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar nesse momento o auxiliar e professor Jonas Santana, que vai orar pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical participando desse culto. A Escola Dominical é um culto importantíssimo, onde Deus, por intermédio da sua palavra e a ação poderosa do seu Santo Espírito, vem nos ensinar, vem falar aos nossos corações, vem nos colocar cada vez mais
no caminho do Senhor. E meu querido irmão, nós chegamos ao momento no culto, que é o momento do ofertório, o momento de ofertar a Deus. Deixa eu lhe lembrar que a oferta, em primeiro lugar, é um ato de adoração. E em segundo lugar, a oferta é um ato também voluntário. E para reforçar isso, embasar isso que nós estamos falando, tem um texto bíblico que traz um princípio e eu quero ler com você. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia conosco nesse momento, no segundo livro das Escrituras Sagradas, livro do Êxodo, capítulo 35 e o versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Vamos destacar algumas verdades bíblicas a partir justamente de alguns termos do capítulo 35, versículo 5 da palavra de Deus, que diz o seguinte: coração. Primeiro, a oferta tem que ser feita de coração, ou seja, tem que ser dada por amor. O coração tem que ser voluntário e voluntariamente disposto. Então, a oferta ao Senhor é um ato voluntário, um ato por amor e um ato também de adoração a Deus. Se você quer adorar a Deus nesse momento dessa forma, faça isso. E é justamente pensando nessa forma de adorar que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco vem disponibilizando alguns canais que vai aparecer agora aí na sua tela. E o primeiro canal é justamente o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você será redirecionado a uma das contas da igreja. A igreja tem conta na Caixa Econômica, Banco do Bradesco, no Banco do Brasil, e logo abaixo está o CNPJ, que o CNPJ é a chave do Pix. Está aparecendo na sua tela, mas vou ler para você. 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho, faça como diz a palavra de Deus, com um coração voluntário, um coração disposto, como um ato de adoração a Deus, porque aquilo que está entrando na salva da igreja, a igreja está fazendo o bom uso necessário para a expansão do reino de Deus, para que a mensagem do Evangelho alcance mais pessoas e mais pessoas, a mensagem que transforma. Meu querido, vamos fazer agora uma oração de agradecimento a Deus pelo pão que Ele coloca em nossas mesas, pela vida que Ele nos concede, e vamos aproveitar também o momento para fazer o seguinte: vamos incluir nessa oração aquelas pessoas que estão desempregadas. Nesse momento nós temos tantas pessoas desempregadas. É um pai de família, uma mãe de família, é aquela avó que muitas vezes está orando pelo neto que está em busca de emprego, é muitas vezes aquele avô que está clamando a Deus. Se você pode dobrar seu joelho, ore ao Senhor. Se você não pode dobrar o joelho, baixe a sua cabeça, ore conosco. Chegue diante de Deus com fé, porque o Senhor Jesus escuta a minha e escuta também a tua oração. Ele escuta as nossas orações. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Pai Celestial, vamos chegar diante do Deus Todo-Poderoso. Cristo eterno, Pai das misericórdias, estamos diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado, meu Deus, pelo pão que Tu coloca em nossas mesas. Obrigado pela oportunidade de estar Te servindo e, acima de tudo, de ser um salvo em Cristo Jesus. Abençoa nesse momento cada um dos Teus filhos que está pegando o celular, pegando o tablet, anotando o número da conta e fazendo o seu depósito como ato de adoração. Que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre cada um dos Teus filhos. A Tua igreja te pede, a Tua igreja te clama, e também queremos incluir aqueles que estão desempregados. Abre porta de trabalho, Senhor, faz um milagre, usa de misericórdia. A Tua igreja pede, clama, roga, confiando e sabendo que Tu podes fazer tudo e todas as coisas. No nome santo de Jesus, é isso que nós te pedimos. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, nesse momento, nós vamos adorar a Deus, continuar adorando a Deus, e dessa feita
vamos adorar a Deus com mais um hino. E o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor mais uma vez com um hino. Vamos adorar a Deus e você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação. Amém, meus amados. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 510 da nossa harpa cristã, a riqueza divinal. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dons de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê que tu verás, és mudo, crê que vais falar, és surdo, crê que ouvirás, és coxo, crê que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou de oração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dentes, defluxão. Sarareis pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem devemos o louvor. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder pra no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra... Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos para o momento especial da nossa escola dominical. Nós já adoramos ao Senhor com os cânticos congregacionais, já adoramos ao Senhor com os dízimos e ofertas, já adoramos ao Senhor orando
e agora vamos aprender a sua palavra. Hoje, uma lição tão maravilhosa, estaremos estudando ou estudaremos a lição que vai falar sobre a promessa e a cura divina. Promessa de cura divina. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana. Com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus. Porque é um culto que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas também está acontecendo aí na sua casa. E queremos aproveitar esse momento bonito, que é um momento de festa. Estar na casa de Deus é um momento de festa. E mandar a paz do Senhor a todos, aqueles que estão aqui no Brasil, que nos assistem, aqueles que também estão em outros estados. Nós temos pessoas de vários países que estão acompanhando a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe. Nós queremos também mandar a paz do Senhor para os nossos irmãos da terceira idade, que são telespectadores fiéis. Que a mão poderosa do Deus Todo-Poderoso esteja estendida sobre sua vida. Temos pessoas que estão nos hospitais, outros que estão em presídios, que acompanham a programação, que querem aprender a palavra de Deus. Meu amado irmão, que o Senhor Deus, nesse momento, estenda a sua mão poderosa e você receba as bênçãos de Deus na sua vida e na vida de toda a sua família. Vamos estudar hoje mais uma lição. E é uma lição que fala sobre promessa. Todo trimestre é falando de promessas. E nós temos uma promessa, dentre tantas, que é justamente a promessa de cura divina, que é o título da lição de número 6, que vai aparecer agora aí na sua tela. Lição de número 6, a promessa de cura divina. Se você tiver com a lição, abra a sua lição, nos acompanhe. Vamos ler o texto áureo junto? Como sempre fazemos aqui, vamos ler o texto áureo junto, como sempre fazemos aqui na programação. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. A verdade prática diz o seguinte: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que Ele não possa curar. Querido irmão, antes de nós irmos para o comentário da lição, pega a introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, a gente sempre faz aqui na programação, começa logo pelo título, para explicar, né? O título, a promessa de cura divina. Dentre tantas promessas que Deus tem justamente para o seu povo, uma delas é a promessa de cura divina. Só que, veja que a palavra cura divina, ela está sendo aplicada de maneira genérica, de maneira geral. Mas por quê? Porque Jesus não cura somente um tipo de doença. Jesus não cura somente uma doença específica. Não. Jesus tem poder dentro da vontade soberana de Deus. Jesus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. É claro que nem todos serão curados. É claro que existem objetivos, até mesmo quando Deus não cura uma pessoa. Nós temos um exemplo prático disso, é o apóstolo São Paulo, lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 12 por diante, capítulo 12 do versículo 1 por diante, o apóstolo Paulo, um homem que foi usado por Deus tremendamente. Há um texto nas Escrituras Sagradas que Paulo diz o seguinte, de maneira bem clara, que o ministério dele, o ministério de Paulo foi marcado pelas operações de sinais, milagres e maravilhas. Claro, aí dentro estava a cura divina. Mas na hora que ele precisou, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Deus sabe os propósitos, Deus sabe os motivos, e nós queremos dizer aqui a você nessa manhã: Ele tem poder, Jesus tem poder para curar? Tem. Jesus quer curar? Quer curar. Agora Ele faz dentro da vontade soberana dEle, claro, dentro dos propósitos eternos que Ele tem para cada pessoa e também tem para a sua igreja. Então vamos falar de cura divina. Jesus cura. Então é a primeira sentença que eu quero que você fique bem claro. Ele curou no passado, continua curando
e Jesus sempre cura as enfermidades. Isso é uma questão de fé, de fé. Agora, baseado na Escritura Sagrada, no nosso textuário, a gente pode dizer que isso já estava previsto, o fato de Jesus curar já estava previsto em uma profecia messiânica, que é justamente Isaías, capítulo 53, versículo 4. Eu não vou comentar tanto o textuário agora, porque esse textuário vai aparecer justamente no tópico de número 1, mostrando que Jesus cura, porque isso é resultante também de uma profecia que já tinha sido dada em Isaías capítulo 53. Agora, só que na verdade prática, diz assim, Jesus, o médico dos médicos. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos inicialmente falar de uma coisa. Deus não condena a medicina. Você, é mais do que a nossa obrigação procurar se cuidar, é mais do que nossa obrigação procurar os médicos, procurar os cuidados, a alimentação adequada, fazer aquilo que é para a gente fazer, ter o nosso corpo bem, porque isso entra num assunto bíblico chamado mordomia do corpo. O que é essa mordomia? É justamente o zelo, o cuidado pelo corpo que nós temos. Então, é bíblico. Então, não é pecado procurar um médico. Por outro lado, a Bíblia até incentiva justamente que se procure, na verdade, os médicos. Agora, vamos deixar claro também, outra grande verdade aqui. Jesus é o médico dos médicos. Existem coisas que Jesus pode sim fazer, pode curar. Isso você tem que ter muito claro na sua cabeça, porque, meu querido irmão, existe a nossa parte de se cuidar, de zelar. Isso é a nossa parte, é cuidar do nosso templo, é cuidar do nosso corpo, desse tabernáculo. Estou usando o vocabulário bíblico, isso é responsabilidade nossa. Isso é a nossa parte. Agora também tem a parte de Deus, ou seja, a parte que Jesus cura do seu poder maravilhoso. Então, Jesus é o médico dos médicos, e deixa eu lhe adiantar nessa manhã de domingo, e eu não vou estar aqui lhe dando uma frase de efeito, porque eu sei que pela palavra de Deus e o que está dentro do nosso coração para dizer a você, Jesus pode lhe curar ainda hoje, nesse domingo de manhã. Ele pode lhe curar. E se Ele não quiser lhe curar, mas Ele vai lhe dar a graça. E a graça vem como um bálsamo sobre você nessa manhã de domingo para lhe trazer justamente paz, tranquilidade, alívio, porque Jesus pode fazer isso ainda nessa manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos agora, depois que a gente comentou o título da lição, vamos lá para o tópico 1 da lição. Se tiver com a revista, abra a revista. Estou sem revista, mas a revista vai aparecer agora na sua tela. Pega a Bíblia Sagrada. Já falamos aqui algumas vezes, mas merece ser dito que está sempre chegando gente nova para participar da programação da Rede Brasil. O livro-texto da Escola Dominical não é a revista. O livro-texto chama-se As Escrituras Sagradas. Então, abre a Bíblia, coloca a Bíblia junto de você. Vamos lá para o tópico 1 da lição? Vamos começar a comentar o tópico 1 da lição? Vai aparecer na sua tela, vamos ler uma parte. Diz assim a palavra, diz assim o nosso texto, o texto da lição. A promessa bíblica da cura divina. A promessa messiânica de Isaías, capítulo 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías capítulo 53, do versículo 1 até o versículo 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário, que está registrado em Isaías capítulo 53, versículos de número 4 e o de número 5. Vamos comentar esse texto bíblico? Esse texto está também lá na nossa leitura bíblica em classe. Mas vamos abrir as Escrituras, Isaías 53, e o versículo de número 4 e o de número 5. Observe bem. É a profecia messiânica, é uma profecia que fala do Cristo sofredor,
E uma profecia que está inclusa aí também a cura de todas as enfermidades. Versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele, quem é ele? O Messias. Quem é ele? O Cristo. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Observe que na profecia messiânica já estava incluso não somente a salvação da alma humana, mas também estava incluso a questão da cura divina, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si também as nossas dores. Merece atenção também a palavra enfermidades, porque está sendo colocada aqui no plural, que a palavra enfermo, né, diretamente do latim, significa justamente isso: fraco, debilidade, a fraqueza, que é promovido justamente pelas doenças. E o texto bíblico mostra justamente isso, que no geral, Jesus cura qualquer tipo de doença, e isso já estava incluso na obra do Calvário. Porque na obra do Calvário não está somente a salvação da alma inclusa, está ali também a cura. E cura não é somente para a alma, está lá a cura para as questões físicas, está lá a cura, né, para as doenças que são de origem física, as doenças que são de origens emocionais, as doenças que são de origem espirituais. A obra de Cristo é perfeita, como o autor da lição disse: completa, perfeita e plena. Então isso estava previsto na profecia em Isaías. Agora vamos ver a concretização, o cumprimento disso, relatado pelo evangelista Mateus. Abra sua Bíblia conosco, esse versículo está na lição, Mateus capítulo 8, e o versículo é do versículo 14 até o versículo 17. Para a gente ganhar tempo, vamos para o versículo 16 e 17. Mas você anota aí no seu caderno que é do versículo 14 até o versículo 17, onde é narrado um episódio que Jesus cura a sogra de Pedro de febre. Aí é justamente nesse período, nesse momento, que o escritor Mateus, ele começa a relatar o que estava acontecendo naquele momento do ministério de Cristo e relaciona isto justamente com a profecia de Isaías. Observe bem o versículo 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Esse texto bíblico mostra, né, duas grandes verdades aqui. Os endemoniados, eles eram trazidos para Jesus e pela palavra de Jesus. Jesus falava e as pessoas ficavam libertas. Jesus estendia a mão ou falava e as pessoas eram curadas das mais diversas enfermidades. Aí no versículo 17, Mateus diz o seguinte: isso está acontecendo para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que está lá em Isaías capítulo 53, que dizia: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então vamos fazer um comentário sobre isso aqui? Jesus salva. O objetivo maior da obra do Calvário é salvar do inferno, é livrar, é conceder salvação ao homem. Esse é o objetivo maior do Calvário. Mas está incluso ali também bênçãos espirituais. Está incluso também ali a bênção da cura divina. Então, ele tem poder para curar. A gente vai comentar mais sobre isso daqui, mas deixa eu lhe dizer, meu amado irmão em Cristo Jesus, você que já vem sofrendo com doenças crônicas, né? Creia no Senhor Jesus. Ele pode fazer, ele pode curar. Mas se ele não quiser? Se ele não quiser, ele continua curando ainda. Se ele não quiser, porque tem propósitos e planos específicos. Mas o poder de Deus está ali. A gente pode ver um versículo bíblico que mostra isso, é Marcos capítulo de número... Pega Marcos capítulo de número
1 e o versículo 40. Veja que coisa interessante. E aproximando-se dele um leproso, que era uma doença incurável para a época, né? Que a palavra lepra aqui é aplicado para a época, todo tipo de doença de pele, não é como nós entendemos hoje, não uma doença tão específica, mas na época era uma doença incurável. E aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Percebeu na frase? Se queres. Em outras palavras, eu sei que tu pode, eu sei que tu faz, só não sei se tu queres agora, mas eu creio que tu podes fazer. E o versículo por diante, versículo 41, mostra que ele adorou, mas independente da vontade. Vamos parafrasear o que o leproso está dizendo aqui. Independente da tua vontade, se tu queres ou não queres, eu sei que tu tem poder e eu vou continuar te adorando. Então é assim que a gente age, né? Nos momentos mais difíceis. Vamos agora? Vamos continuar mais ainda no nosso comentário. E nós temos um assunto muito importante, que é o tópico 1 e o item de número 3. Se você estiver sentindo falta do item 2, é porque ele já está incluso, porque o autor da lição fez o relacionamento entre Isaías 53 e Mateus capítulo 8 e o versículo 17. Então, Jesus de Nazaré é o cumprimento profético e a garantia de que ele pode nos dar essa vitória. Vamos lá para o item 3? Os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos, e aqui merece uma atenção muito importante nossa dessa lição. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler e você nos acompanha. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do nosso Senhor, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de uma unção com um azeite por parte dos ministros da igreja. E se fosse o caso, também acompanhada de uma confissão de pecados. Tiago, capítulo 5, e o versículo de número 14 e o de número 15. Assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada lá na cruz do Calvário. Vamos fazer um comentário sobre isso aqui, essa questão da unção com óleo. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 16 e o versículo número 15 até o versículo 19, veja que isso é no geral. A gente tem uma promessa garantida pelo próprio Senhor Jesus, que ele diz o seguinte, capítulo 16, nos acompanhe, que é a cura através de imposição de mãos. Capítulo 16, versículo número 15, diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Acompanha bem conosco isso aqui. Os sinais, os milagres, as maravilhas, as operações de Deus acompanham justamente aquele que crê. É por isso que a Bíblia garante, né? E nós falamos aqui, somos muito enfáticos, porque existe uma corrente teológica que diz que Jesus só curou no passado. Não. Enquanto tem um servo de Deus que crê que Jesus pode fazer, então ele faz, porque os sinais seguirão aqueles que creem em Jesus. Vamos mais adiante, e esses sinais seguirão os que creem. E em meu nome, olha, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, de maneira geral, essa imposição de mão para curas é o que o Senhor está dando a cada crente, nessa responsabilidade. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e curarão. No entanto, veja que a unção com óleo não é dado no geral, é dado no particular por ministros ou por pessoas específicas por Deus. Abra sua Bíblia conosco, lá em Tiago, capítulo de número 5, nós vamos ler esse texto. Capítulo 5
e o versículo de número 14 até o versículo 16. A unção com óleo. Não é qualquer pessoa que pode fazer, são as pessoas designadas por Deus e, claro, pela igreja. Quando nós falamos aqui por Deus, não é uma pessoa que se auto-intitula, simplesmente sai com óleo para ungir. É uma pessoa que está credenciada pela igreja, referenciada pela igreja, um obreiro da igreja. E a Bíblia ainda especifica, dizendo isso, olha, Tiago capítulo 5, versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. É o que a Bíblia está falando para a gente. Está aflito? Ore a Deus. Está alguém contente? Cante louvores. Mas no versículo 14 diz assim, está alguém entre vós doente? Chame quem? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus. Observe, a unção com azeite, mas é no nome do Senhor Jesus, efetuado pelo obreiro designado justamente para a igreja. Isso é tão importante para a gente, meu querido irmão, que a gente vive num período hoje tão difícil, que tem pessoas que oram pelo o azeite e sai distribuindo, sai vendendo, quer ungir casa, quer ungir carro, quer ungir objeto. A Bíblia não fala sobre isso. O que Mateus, ou melhor, Tiago capítulo 5, versículo 3 ao versículo número 15, fala justamente de obreiros designados para orar pelo enfermo naquele momento. E não tem nenhum poder místico o óleo, né? E pelo fato, infelizmente, você tem visto por aí, muitas vezes diz, esse óleo é de Israel, esse óleo é de Jerusalém, como se tivesse alguma coisa mística naquele óleo. Não, de jeito nenhum. O ato da unção feito por um obreiro da igreja, um presbítero da igreja, e é no nome do Senhor Jesus. E quem cura é o Senhor Jesus. Observe que em Mateus capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 19, diz, colocarão uma mão sobre os enfermos. É para todo crente, mas a unção com óleo, o texto bíblico diz, compete aos presbíteros da igreja, aos obreiros da igreja. E depois, o texto bíblico ainda vai falar sobre os dons de curar. Abra sua Bíblia conosco, primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, e o versículo, né, está no plural, capítulo 12, dons que são concedidos à igreja. Tem um teólogo muito conhecido entre nós, eu achei tão bonito a fala dele, como ele fala sobre os dons, no seu sentido geral. Ele diz assim, os dons, né, usou um termo mais romântico, ele diz assim, os dons são os ornamentos da noiva de Cristo. Então, Cristo, ele adorna a sua noiva com dons espirituais, uma forma romântica, mas tão bonita de falar uma realidade. Os dons são concedidos à igreja. E o 2 e o verso 9 diz assim, a palavra de Deus. E a outro pelo mesmo Espírito. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, vai perceber que tem um E bem grande lá, maiúsculo. E a outro pelo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ou seja, Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Então, querido irmão, vamos resumir esse tópico 1 para a gente poder entrar justamente no tópico 2 para falar sobre a origem da enfermidade. No tópico 1, a gente pode resumir da seguinte maneira: a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena. Mas por quê? Porque está incluso a salvação da alma, mas também a restauração do corpo. Além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa de cura divina. Vamos agora para o tópico 2 da lição? Origem e consequências das doenças no mundo. Vamos ler. Nós temos 3 subitens aqui, né? 3 itens dentro do tópico 3, do tópico 2. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remonta ao ato de desobediência de nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis capítulo número 3. Vamos comentar isso aqui e vamos abrir o texto bíblico? Acompanha conosco. Romanos capítulo 5, versículos de número 12. Você pergunta, Deus criou a doença? De jeito nenhum.
A doença é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Está escrito, está na Bíblia. Quem foram os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Olha, capítulo 5, ao versículo 12. Pelo quê? Como por um homem, quem é esse homem? Adão. Entrou o quê? O pecado no mundo, e o pecado, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado de Adão, e teologicamente chamado de a queda, após essa queda, o mundo inteiro passou a ser pecador. É o que a Bíblia está dizendo. E claro, com a entrada do pecado entrou a morte, e consequentemente entrou também as doenças, as debilidades. Então, o crente mais santo que tiver, o crente mais em maior comunhão com Deus, ele pode adoecer como qualquer um, porque isso é uma consequência, não é só de um pecado, não é de um pecado em particular. Nós estamos trabalhando aqui que é a consequência da queda que existiu justamente de Adão e passou para toda a humanidade. Então, isso tem que ficar muito claro. Isso vai ficando bem recente, bem vivo no texto bíblico, lá no tópico 2 da lição, item 2. Acompanha conosco. O que é que o pecado fez, né? Vai aparecer na tela. O item 2, do tópico 2, por gentileza. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos 3, verso 9 a 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Aí acompanha bem comigo essa leitura que está bem frisada aí na sua tela. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Isso está registrado em Gênesis do capítulo 5 até o capítulo 5, do versículo 1 até o 32. Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Enos 905 anos. Volta a tela aqui para mim. Está percebendo que o livro de Gênesis está mostrando uma redução justamente da idade? Se você pegar o capítulo 5 de Gênesis, ler ele completinho, vai perceber que a tendência é a diminuição. Agora, por que essa diminuição? Por causa justamente do pecado que assola a humanidade. Isso chega a uma situação tão crítica que Salmo 90 e verso 10, o texto bíblico diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois rapidamente nós simplesmente voamos, nós passamos. Está lá no Salmo 90 e verso 10. Então você está sabendo que a origem das doenças é justamente essa queda. Agora vamos lá pontuar algumas coisas aqui também. Existe a possibilidade de um crente adoecer por causa de pecado? Existe. Existe a possibilidade de um crente adoecer por causa de descuido? É óbvio, existe, mas são questões de caráter particular. Nós estamos frisando aqui o geral. Existe a possibilidade de um crente? Sim, existe. E um crente que está doente é pecado? Não. Cada caso é um caso. Eu quero deixar isso bem claro para você aqui. Cada caso é um caso. E outra, meu querido, a sentença que foi dada lá no Éden, com o passar do tempo, é isso que acontece com esse tabernáculo, com esse corpo. Por mais que a gente cuide, a tendência é simplesmente essa. É o corpo voltar justamente ao pó. Mas a maior alegria que nós temos é porque Jesus pode curar. Pode fazer milagres na nossa vida. Ele pode curar. Mas lembre, mais importante, eu preciso dizer isso a você nessa manhã de domingo. A gente está falando para um público tão grande. Deixa eu falar com você um pouquinho mais perto aqui. A gente fala para um público tão grande. Mais importante do que uma cura divina, a gente está sempre enfatizando aqui que Jesus cura porque Ele tem poder para fazer. Eu já vi. E estou falando para pessoas que sabem e já viram Jesus atuar. E eu posso dizer aqui, diante de Deus, com toda a fé, aquilo que está ardendo aqui no meu coração para dizer a você,
que Jesus pode lhe curar nessa manhã. Pode fazer um grande milagre na sua vida. Ele tem poder para isso. E você simplesmente levantado onde você está, você que está no hospital nesse momento, acompanhando essa programação, justamente pelo celular ou pela uma televisão, está num leito. Meu irmão, creia em Deus. Você não está abandonado ali, você não está abandonado. Jesus não lhe deixou, Jesus não deixou de ouvir as suas orações. Agora, é claro, Deus tem propósito para tudo e muitos desses propósitos a gente desconhece. Tem coisas que a gente só vai entender que Jesus faz depois de anos lá na frente. Mas eu quero lhe dizer, da parte de Deus nessa manhã, Deus não se esqueceu de você, está acompanhando a sua dor e está sentindo, é claro, está acompanhando a sua dor, está sabendo da sua dor. Jesus não lhe deixou. Se Deus não vai lhe curar, mas Ele vai lhe dar a graça para você suportar. E nessa manhã, receba a graça de Deus. Receba da parte de Deus graça para suportar. Mas lembre de uma coisa, mais importante do que cura divina é ter o nome escrito no céu, no livro da vida, a garantia da salvação. Pense bem comigo. É melhor ir para o céu doente? Sim, é melhor com a doença chegar nas regiões celestiais. Se esse é o veículo que Deus está usando para mim e para você, mas é melhor chegar nas regiões celestiais do que com toda a saúde não chegar lá em cima. Então, descansa em Deus, te tranquiliza, ora ao Senhor, busca a Deus, busca a vontade soberana de Deus, peça, porque a Bíblia diz que aquele que pede com fé alcança, e deixe Deus fazer a vontade dele. Não é o momento de Deus efetuar um milagre na sua vida, mas a graça de Deus está chegando aí na tua casa, está chegando aí nesse momento, nesse hospital, nesse local tão difícil, nessa dor, para te dar livramento, para tu suportar e caminhar. E lembre, mais importante é ter a garantia que se eu, você, qualquer um da gente tombar aqui, tombar no sentido de morrer, a gente vai se encontrar com o Senhor dos Senhores, o Deus Jeová dos Exércitos. E lá, nosso corpo, e claro que a Bíblia vai falar justamente do arrebatamento da igreja, não é o nosso assunto aqui, mas há uma promessa de Deus para o nosso corpo, que nós receberemos um corpo incorruptível, onde não haverá mais falhas, não haverá mais dores, onde Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Essa é a promessa maior que a gente deve se agarrar com Ele nessa manhã de domingo aqui, dizendo que nossa promessa maior é de estar juntamente com Ele. Mas lembre, Deus quer fazer justamente um milagre na sua vida. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos voltar? Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição e o item de número 3, a gente falar sobre a proliferação das doenças justamente no mundo. E tem um alerta do autor da lição aqui, ó. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de doenças, de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-la em duas ordens de existência, física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão que gera tanto suicídio, diversos outros transtornos e demência. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes justamente a elas. Tem uma informação que eu quero trazer aqui para você, só para a gente complementar a lição. Vamos fazer uma complementação que os crentes não estão imunes a elas. Depois a gente volta para aquele texto. Observe bem, Daniel, o profeta Daniel, esteve enfermo. Daniel capítulo 8, versículo 27. Quando Jesus chegou ao tanque de Betesda, história bem conhecida, João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, existiam muitos enfermos ali, mas somente um paralítico foi curado. Outra coisa, Timóteo e Epafrodito. Se você abrir sua Bíblia, primeiro livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 23,
Filipenses capítulo 2, versículo 25 até o versículo 27, diz que os companheiros de Paulo estiveram enfermos. Então a Bíblia mostra, e tem muitos, mostra os profetas, aqueles que trabalhavam na obra de Deus, enfermos. E Jesus não quis curar naquele momento. No tanque de Betesda tinha muito, quando a gente lê o capítulo 5, muitos, mas Jesus só quis curar um. Aí você pergunta, mas por quê? Está dentro da vontade de Deus, dentro da soberania, porque ele tinha mais fé do que o outro? De jeito nenhum. Está na vontade soberana de Deus. Creia nisso. Isso é para a gente dar mais valor à nossa salvação, a garantia de que a gente vai estar justamente com o Senhor Jesus. Vamos voltar lá para aquela mesma tela que nós estávamos comentando? Observe bem, localize aí comigo a palavra infelizmente. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura e por isso não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi completamente ou plenamente redimido. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 9. Querido irmão em Cristo Jesus, eu disse a você, tem um alerta aqui. Tem muita gente prometendo cura através de água. Se orou pela água, se orou por objetos, por folha, né? Por planta, faz isso. Não precisa ser desse ritual. Meu querido, as curas são realizadas no nome de Jesus. Não é levando objeto para dentro de casa, não é orando por água para levar para dentro de casa. No nome de Jesus. O que vale é a palavra de Deus. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome orarão pelos enfermos e eles ficarão curados. É no nome santo de Jesus que a cura divina é dada, não é por objeto nenhum. E quando nós falamos aqui sobre o óleo da unção, é claro, lá de Tiago capítulo 5, o rito em si não é o óleo que cura, quem cura é Jesus de Nazaré. É porque a Bíblia está dizendo, tem enfermo, chame os presbíteros da igreja, e os presbíteros da igreja vão orar por você. E a fé do doente, veja que tem que ter fé, fé de quem faz e fé também de quem pede. E sendo a vontade de Deus, há cura ali. Cuidado, para não ser ludibriado, né? Alguém que chega vendendo alguma coisa dentro da sua casa, querer vender, isso aqui vai lhe curar. Não, use essa terra que veio do Egito, que veio de Israel. A cura acontece no nome santo de Jesus. E claro, meu querido irmão, para a gente poder ir para o terceiro tópico, lembre de uma coisa, nós temos responsabilidade. O autor foi muito feliz quando colocou 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, quando ele chama esse corpo de templo de Deus, né? Ele está chamando porque o texto bíblico diz templo. Aí, pense bem comigo. O templo, vamos pegar um templo físico mesmo, vamos dar a ideia de templo físico. Não é bom quando a gente chega no templo físico, está tudo limpo, tudo arrumado, tudo cheiroso, está tudo no lugar, tudo pintado. O que é que a gente faz com o templo? A gente faz a manutenção da pintura, manutenção dos bancos, manutenção da estrutura. A gente não faz toda a manutenção. E por que se faz a manutenção? Para ter o bom uso. Isso eu estou falando da parte física, estrutural de um templo mesmo, de qualquer congregação, das Assembleias de Deus. Templo. Essa imagem para a gente é tão importante, né? Do zelo, do cuidado, da manutenção. Queimou uma lâmpada, coloca outra lâmpada lá no lugar. Um banco ficou folgado, se ajusta. Isso a gente faz no dia a dia. É o que o texto bíblico está dizendo aqui para a gente. Teu corpo é templo. Ora, se tu ajeita a tua casa, tu ajeita o local de tua adoração, ajeita também teu corpo. Quando fala de ajeitar, é o cuidado, é o zelo com a saúde. Tem que fazer exames periódicos, faça, é mais que sua obrigação. Zele pela sua estrutura, zele pelo seu
pelo seu templo, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Agora, esse templo, essa estrutura, esse tabernáculo, ele é afetado pelo tempo, afetado por doença genética, é afetado por tantos problemas. Mas a nossa alegria é saber que na hora que o Senhor Jesus estende a mão santa, a mão poderosa, Ele faz milagres. E como faz milagre? Então descanse em Deus, crente. Se está clamando a Deus, está orando, o Senhor Jesus ainda não te curou, não quer dizer que Ele não vá curar. Simplesmente talvez não chegou a hora certa, o momento certo. Mas descansa no Senhor. E nessa manhã, coloca na sua cabeça que mais importante do que uma cura física é ter a garantia que nós iremos chegar nas regiões celestiais. Vamos fazer um resumo do tópico 2 da lição, porque o tópico 3 mostra que as curas são para os nossos dias. Tópico 2 diz o seguinte: as doenças tiveram sua origem na queda, ou seja, que queda é essa? Pecado de Adão. Elas são uma consequência direta do pecado. Não é do pecado em particular, não é isso que a lição está dizendo, mas sim de uma queda que aconteceu justamente lá no Jardim do Éden. Todos foram afetados. Vamos para o tópico 3 da lição. No tópico 3 da lição, na página número 44, estou usando a versão Magazine, que é uma versão um pouco maior, para facilitar nosso manuseio aqui no programa. Jesus cura, sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15 podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina: eu sou o Senhor que te saro. Êxodo 15 e verso 26. Vamos fazer um comentário sobre isso aqui? Êxodo 15, verso 26, diz assim: eu sou o Senhor que te saro. Tem uma tradução, né? É possível também a seguinte tradução alternativa, que não fere o texto: eu sou o Senhor que te saro. Mas também pode ser traduzido: eu sou o Senhor, o teu médico. Meu querido, vê que coisa bonita. O médico dos médicos. Você já se deu conta de que Jesus é o nosso médico? O médico dos médicos. Êxodo capítulo 15, versículo número 26, diz: eu sou o Senhor que te saro, que pode ser traduzido também: eu sou o teu médico. Médico do povo. O que é que o médico faz? O médico, além de passar tratamento, além de curar, mas o médico também dá recomendações. Então, quando a gente fala do cuidado com o corpo, é uma recomendação do médico dos médicos para a gente não adoecer. Quando chega-se doente para ele passa o tratamento. Pode ser demorado, pode ser longo, pode ser médio, mas também pode ser imediato. Então, é o médico dos médicos, o nosso maior médico, chamado Deus. E ele fez essa promessa a seu povo, e no Novo Testamento a gente encontra Jesus como sendo o médico dos médicos. Vamos ver, ainda no comentário dessa lição, os milagres que são possíveis e que tipos de cura Jesus pode fazer. Vamos para a lição? Capítulo, ou melhor, quero dizer, capítulo é o costume, né, com o texto bíblico, mas é o tópico 3 da lição e o item 2. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos, é o mesmo que cura ainda hoje. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, Marcos 5, 35, 43, levanta também o ser humano de qualquer tipo de enfermidade.
A forma, né, como o autor da lição colocou é muito bonita, assim, a maneira como ele vem trabalhando com o texto bíblico. Você vai entender o porquê. Porque os textos que ele selecionou, que fala sobre cura, ele diz o seguinte, ele pega a primeira situação, a mulher do fluxo de sangue, uma doença que para a época era o quê? Incurável. Aí pega a questão do cego de Jericó, uma doença para a época incurável, como é até o dia de hoje. E pega a questão da filha de Jairo, que por causa da doença morreu. Veja que é bem gradativo, né? Doenças que são comuns, doenças incuráveis e até mesmo ressurreição ou ressurreições. Jesus tem poder, não é que ele ainda faz, é que ele tem poder para fazer. Os evangelhos relatam 35 milagres. Nenhum dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, chegam a narrar os 35 milagres por livro. Mas no conjunto dos evangelhos, nós localizamos 35 milagres. É claro que Jesus fez muito mais do que isso, porque o apóstolo João, lá no capítulo 20 do livro de João, ele deixa isso bem claro. Que Jesus fez Jesus fez maiores sinais e mais sinais do que esses que estão relatados, mas esses que foram colocados no texto foi para que nós creiamos que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, ou seja, que tem a mesma natureza de Deus. Então, 35. Só que quando a gente coloca os milagres um ao lado do outro e vai fazer categorias desse milagre, nas categorias dos milagres, dos 35, 17 milagres são curas físicas. Os outros, 9 é sobre a força da natureza, 9 é sobre curas de endemoniado e 3 que falam justamente de ressurreição. Mas 17 é cura física. Por isso que o autor da lição trabalhou justamente essa questão que Jesus cura sim. E a ênfase na cura física, na mão mirrada, naquele que está aleijado, naquele que tinha cegueira, que tinha deficiência. Tudo para a época era problemas impossíveis e ainda hoje continua, porque para Deus não existe impossível. Só existe o mais fácil, sim, só existe o mais fácil. Está na Bíblia. Só tem o mais fácil. Abre sua Bíblia e pegue a Bíblia, abre em Marcos, capítulo de número 2 de Marcos. E o versículo, daqui a pouquinho a gente está terminando. Capítulo 2 e o versículo de número 9. Jesus pergunta, veja que pergunta. E a gente vai fazer essa pergunta hoje também. Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus nos disse assim, qual é o mais difícil, perdoar pecado ou levantar o paralítico? Ele perguntou, qual é o mais fácil? É perdoar pecados ou levantar o paralítico? Do ponto de vista do ser humano, para a gente, é difícil perdoar pecado, porque só quem perdoa pecado é Deus. É difícil levantar o paralítico pela fala, porque só quem cura é Deus. Então, para a gente, tudo é difícil. Isso que Jesus colocou. Mas para ele, tudo é fácil. Então, se tudo é fácil, creia que para Deus não tem impossível e não há doença que ele não possa curar. A gente vai finalizar nossa aula de hoje da Escola Dominical, e vamos lá para o tópico 3 da lição e o item 3 que merece, a gente está falando constantemente aqui de cura, mas merece essa observação aqui. Vamos lá para o item 3 e tópico 3, item 3. Como, ou melhor, o que podemos fazer para receber a cura divina? Alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Deus. Também aprendemos que devemos pedir aos líderes da igreja que orem por nós, ungindo com azeite. Não deixemos de perseverar na fé, em oração,
pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lucas capítulo 18, 1 a 19. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar sua cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer usando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Vamos concluir? O que é necessário para receber a cura divina? Vamos acompanhar o pensamento do autor, que é bíblico, está acessando a Bíblia. Primeiro, quer cura divina? Creia que Deus pode fazer. Quer cura divina? Peça aos seus líderes que orem por você. Quer cura divina? Permaneça na fé, persevere na fé. Deus pode curar através dos médicos? Com certeza. Pode curar sem os médicos? Com certeza. É bíblico isso, seja com auxílio ou seja sem auxílio. Mas lembre a prudência aqui do autor, procure justamente tratamento e até para confirmar o que Jesus fez, viu? Até para confirmar. Foi curado? Então confirma com os médicos. Não está pecando não, é simplesmente para ter a garantia. Eu tinha, mas hoje não tenho mais. Então, queridos irmãos, vamos encerrar a aula falando dessa promessa. Vamos concluir nesse momento dizendo a você que Deus tem promessa de cura para a tua vida, que Deus pode te curar nessa manhã. A vontade soberana, se é a vontade soberana dele, a mão de Deus vai chegar aí, vai tocar nesta enfermidade, vai dar saúde a esse corpo para você trabalhar mais e mais para Deus. Se ele não vai querer curar agora, mas de uma coisa você pode ter certeza nessa manhã de domingo, a graça de Deus vai estar aí dentro da tua casa. A graça de Deus vai estar aí onde você estiver, aí nesse hospital, a graça vai chegar para lhe dar conforto, lhe dar alívio. Mas lembre que ele também pode curar a sua vida e você pode contar a vitória e pode até mandar justamente depois aqui para a Rede Brasil testemunho de que Deus, Jesus de Nazaré, na escola bíblica dominical, ele fez um grande milagre na sua vida ou na vida de um familiar seu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, onde aqui estivemos aprendendo sobre a promessa de cura divina, esta lição tão maravilhosa, e eu acredito que nesse dia Deus esteja administrando uma cura divina para você aí. Se você está enfermo, creia que Ele é capaz de curá-lo neste momento, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu nessa manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. Queremos, neste dia em que aprendemos sobre a promessa de cura divina, nós queremos pedir uma bênção de cura, Senhor, para os teus filhos que estão enfermos neste momento, ó Senhor. É bem verdade, ó Deus, que há propósitos teu, Senhor, sobre as enfermidades, Senhor. Há enfermidades que o Senhor há de curar, há enfermidades que o Senhor não há de curar, mas há de administrar a graça como tu fizeste com o apóstolo Paulo. Mas nesse momento nós queremos pedir, ó Deus, se assim for a tua vontade, que esteja repreendendo neste momento, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Toda enfermidade do teu filho, da tua filha, neste momento, repreende e administre, Senhor, ao seu corpo físico agora saúde para a glória e louvor do teu nome. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Sou o nosso pastor, presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil e que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, não esqueça, a próxima semana, neste mesmo horário, estaremos todos juntos aqui aprendendo mais uma lição para a glória do Senhor. E lembre,
Não desligue a sua TV, temos uma programação especial preparada exclusivamente para você, produzindo assim edificação e crescimento espiritual para você e toda a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.